Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança, dando meus questões sobre um assunto que eu não gosto, que é a política externa dos outros, porque assim a gente vai ter que conviver com ela, independente de quem seja o governante. É assim, primeiro que o Joe Biden, né, já tá correndo boato de que ele morreu e o corpo tá só sendo refrigerado, né? Bom, enfim. Mas de qualquer forma, eu acredito que ele morra daqui em pouco tempo, seja oficialmente, seja de, de, já, de fato, né? E eu digo isso porque o. Bom, primeiro eu falei isso, eu não cheguei a falar isso quando eu falei do livro da Guerra da Crimeia, mas o Nicolau I, czar da Rússia, vendo o fracasso das tropas russas e o líder das tropas britânicas, um lord, vendo o fracasso britânico de não ter uma grande vitória, certo? E também estar parado, a pouca participação que afetou ele e o desperdício de vidas também. Então, é aquilo. As emoções afetam o corpo, certo? Então isso adoece também, como falei do Papa Francisco, quando ele abriu, digamos assim, abriu a boca e falou que veio à mente mesmo e que anda falando. A pessoa se crendo perto do fim e começa isso. Perfeito. Então é isso. Bom, o que eu posso dizer? De fato, relações comerciais, assim, tudo mais, eu acredito que não mudem. Eles não vão dar nenhum bilhão de dólares, assim, exceto como dão para os Zelensky, como dão para Israel, como dão para Israel. Contudo, eles. Contudo, eles vão dar alguns trocados, assim, alguns cents, né? Alguns dimes, né? Pra gente salvar a Amazônia, né? Que é para eles poderem tirar petróleo e ouro e outros minérios e madeira também, e uns animais exóticos, que eles vão dizer que é para preservar, certo? Eles e outros países, é claro. Bom, enfim, também eu acho que é um assunto mais próximo é que felizmente o Silvio Santos morreu. Esse sim, mais velho que o Biden, né? Praticamente 94 anos, né? Vai fazer dia 12 de dezembro, então estamos bem perto. Até. E que a gente tá separando a roupa preta por ele que ficou internado. Ele e o colega de farda, né? O Antônio Tornado. Esses daí vão ser abatidos a bala pelo jeito, porque esses daí serão imortais. E bom, disso é basicamente essa agenda jornalística, como eu falei antes, é para discutir, para disfarçar, ou então para entreter mesmo, de fato, as pessoas do que? De coisas que estão acontecendo, como quando eu falei no outro caso que eu vou postar aí, que é o seguinte, basicamente você vai, já todo mundo já esqueceu das taxas da Shein, por aí, os memes do Haddad já estão aferrecendo, já estão diminuindo a frequência de circulação, por exemplo, ou então estão sendo repetidos, e entre outras coisas que sim estão mudando, e até assim, como eu disse, e a gente vê assim, dois países, digamos assim, periféricos, que é o Brasil e a Rússia, pensando que são potências mundiais, né? Acho que assim a gente mentiram tanto assim para nós que acreditaram, e isso também a Rússia, ela queria ser ela ficou em barco em duas canoas porque ela tinha um território muito maior e muito mais rico no Oriente, porém eles queriam ser europeus, certo? E bom, e aí volta a questão da potência. Ambos são potências regionais. Por isso, só que o Brasil é em uma parte da América Latina, não toda, e
A Rússia é uma potência mundial na Europa, que é uma coisa bem diferente, certo? Tem um potencial econômico muito mais interessante para se preocuparem, certo? E bom, é isso. É que nem, por exemplo, estão apreendendo indianos que vêm fazer turismo no Brasil, mas na verdade o Brasil é só caminho para ir para os Estados Unidos. E diga-se de passagem, a sucessora do Biden, para quem não se lembra, disse logo no início do mandato deles, na Guatemala, para não irem para os Estados Unidos, para não migrarem, porque simplesmente não havia o que fazer com eles. E a situação está tão esdrúxula que um exilado, digamos assim, venezuelano está recebendo dinheiro e ele se diverte postando no TikTok. Eu infelizmente não lembro o nome, mas é um jovem de menos de 20 anos que ele invadindo a casa dos americanos que pagam o dinheiro que ele recebe, certo? E bom, e como isso viraliza, não é só aqui no Brasil que os bandidos têm ousadia de publicar de postar seus crimes, mas segue o jogo, né? E também não é o Brasil que, digamos assim, que é um país que se envergonha do trabalho, porque, por exemplo, as pessoas que, digamos, recebem auxílio governamental, às vezes têm uma renda maior, claro, uma qualidade de vida menor, do que alguém que seria considerado de classe média trabalhadora, certo? Bom, e, e é claro que também ser pobre nos Estados Unidos, ser pobre no Brasil é bem diferente também. E, bom, um assunto foi puxando o outro agora. Mas só para terminar e para resumir, é aquele negócio: o Biden vai ser um personagem que vai sumir, seja tanto oficialmente quanto corporeamente, né? Eu acredito que ele deve estar mal, porque ele acreditou em si, né? É uma questão de vaidade, é uma questão de deixar a sua obra. Ele venceu o Trump ele tirou o Trump evitou a reeleição do Donald Trump, e ele pensou que ele ia barrar. Só que, bom, o corpo mesmo, apesar da diferença dos dois ser de 4 anos, o Trump tá com muito mais vigor físico, né? E é especialista nas bufonarias. E bom, também E aí também, aproveitando, já que falei dos memes do Haddad, tem gente já dizendo que virou voto da Kamala Harris para presidente nas suas cidades aqui no Brasil, né? Pois é, vai contar muito. Mas isso não é exclusividade em si da esquerda, tá? Porque quando teve a reeleição do Biden também fizeram isso para reeleger o Trump. Então, assim, é bobagem. É bobagem. Deixem as pessoas se divertirem. Que é isso que é a eleição. Que nem nós teremos eleições para prefeitos, vereadores, e o pessoal vai trocar seus votos em cidades pequenas, é claro, por tijolo para conseguir acelerar processos de aposentadoria e por aí vai. Que é assim que se elege prefeito, vereadores em pequenas cidades. Então, e aí, pequenas cidades, eu digo isso como paulista, seriam aquelas de 100, por volta de 100, 150 mil habitantes, que não tem segundo turno, né? Tem cidades, por exemplo, que só tem uma pessoa disputando o cargo. Mas então, assim, é a diversão das eleições. A gente tem um direito que a gente consegue venalizar. Obrigado.